Antes de chamar o Milton Neves, a gente vai fazer um contato com Paris. A nossa Sônia Blota traz os detalhes da eleição presidencial francesa. Soninha, antes da gente plugar você aqui, eu falava que a eleição não vai ser uma moleza para Emmanuel Macron, porque os votos da extrema esquerda não vão todos para ele. Muitos eleitores de Mélenchon devem optar por Marine Le Pen, o que é um fenômeno bastante curioso, né? A extrema esquerda partindo para uma candidata de extrema direita. Conta direito essa história pra gente, Soninha. Bom dia para você. Oi, Megali, um ótimo dia para você, para Sheila, para Carlinha, para os ouvintes da Band News FM. Olha só, você tem toda a razão, e isso parece uma contradição, mas não é, se a gente analisar bem o que está acontecendo. Tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita, aqui na França, elas são muito contra a União Europeia. Elas são os dois discursos, claro que, tirando as devidas ideologias, elas são para uma França para os franceses, que o Emmanuel Macron, que o presidente da República, deveria pensar mais na França e menos na França inserida na União Europeia, que é a grande bandeira de Emmanuel Macron. A extrema-esquerda também tem uma birra enorme com Macron, por causa da questão da aposentadoria. Enquanto o Macron quer elevar gradativamente a aposentadoria para 65 anos, a extrema-esquerda quer baixar para 60 anos a idade da aposentadoria. E são vários os fatores, Megali, por que Marine Le Pen cresceu muito nessa reta final do primeiro turno? Porque hoje, mais do que a guerra, que a energia, que o clima, a maior preocupação dos franceses é com a inflação, com a perda do poder de compra. Então foi aí que a Marine se destacou nessas últimas semanas, avançando nas pesquisas eleitorais. Ela que deixou um pouco de lado as convicções anti-Islã e anti-União Europeia para passar uma imagem mais light e ao lado do povo, focando principalmente na economia. Sabe que teve, inclusive, no começo da campanha, uma foto dela com Vladimir Putin. Logo o comitê eleitoral dela já aconselhou deletar essa foto, não colocar essa foto, porque poderia atrapalhar. Agora, o que os marqueteiros de Le Pen estão dizendo é que a aproximação, Éric Zemmour declarou apoio nela, né, o candidato mais radical à direita do que ela, mas que não seria bom nesse momento os dois colarem, porque isso prejudicaria essa imagem que ela está aí conquistando os votos. Já o Macron, ele admitiu que ele entrou tarde na campanha, uma campanha ofuscada pela guerra, como vocês bem viram, e agora ele tenta mobilizar os eleitores, especialmente esses de esquerda, de que sua reeleição é a melhor opção anti-radicalismo. Então, os resultados agora, 97% das urnas apuradas, nesse primeiro turno, Emmanuel Macron com 27,60%, Marine Le Pen com 23,41%, e olha só, Jean-Luc Mélenchon em terceiro lugar, com 21,95%, quer dizer, empatado tecnicamente com Le Pen, quase, faltou pouco para que ele pudesse aí fazer uma disputa desse segundo lugar nesse primeiro turno, indo para o segundo turno. Agora, Mélenchon ontem em seu discurso falou que não vai apoiar ninguém, que ele não apoia Macron, mas deixou claro 4 vezes que seus eleitores não votem no radicalismo de Marine Le Pen. Ou seja, esse segundo turno, Megali, Sheila, Carla, está em aberto. Tudo pode acontecer e a gente não arrisca nenhum palpite nesse momento. Pois é, acirradíssimo. Sônia, como é que estão as discussões para esse segundo turno e foram durante a eleição sobre refugiados e a posição da França na guerra da Ucrânia? Isso tem peso nessas discussões ou são as questões muito mais internas que acabam pesando mais para o eleitor francês? Olha, Sheila, no começo do ano isso teve muito peso, sim. Tanto a questão do refugiado, a questão da imigração. O Partido Socialista, que é o partido de François Hollande, que foi o presidente antes de Macron, ele perdeu muito voto e terminou nanico, um partido que é tradicionalmente forte, por conta dessa questão da imigração. Hollande foi muito desastrado no trato com a imigração, com os imigrantes, com os refugiados. Acontece que, com a comoção da guerra, Macron, que tomou o protagonismo aí para abraçar a mensagem de que era preciso paz entre Rússia e Ucrânia, que isso era bom para a Europa, era bom para o mundo, é bom para todo mundo,
ele ganhou pontos nesse primeiro momento. Só que num segundo momento, quando a guerra foi avançando e Macron ficou muito mais para a União Europeia do que para a França, os franceses começaram a ver que a inflação está pesando e muito no bolso. A França terminou com um PIB no final do ano passado de 7%, só que essa inflação ela já existia. E com a guerra, essa inflação acelerou. E por isso que o discurso da perda do poder de compra foi uma coisa que lacrou aí com Le Pen, porque ela começou a falar só disso, e principalmente, olha que curioso, os mais jovens votaram em Marine Le Pen. Isso é um fenômeno que não acontecia. Marine Le Pen, além da convicção dos eleitores de extrema-direita, do seu eleitorado, aqueles indecisos e aqueles que não gostam muito de política, ela é mestra em conquistar esses votos. Ela conquistou os mais jovens dessa vez. Macron, ele conquistou os votos dos maiores de 55 anos. Então, a gente tem aí um fenômeno novo acontecendo, né? Que é de uma juventude que está indo mais para a direita aqui na França. A França é um país altamente politizado e que nesse primeiro turno não viu tantos debates, Sheila, acontecendo, debates de coisas locais que os franceses querem. Por exemplo, uma passeata enorme do clima em 80 cidades francesas, ela não teve, claro que ela teve um apelo, mas essa não é a prioridade. A prioridade é realmente a preocupação com a economia, a preocupação com o bolso. Muito bem. E eu tô vendo aqui a abstenção até que não foi tão alta, né? 26%, foi um domingo de sol. Acho que foi recorde, viu? Recorde nos últimos 20 anos, algo assim. Mesmo com a eleição não obrigatória, 74% não é um índice tão alto, Sonia? Não é alto para a França, viu, Megali? Não é alto. A França é um país muito engajado politicamente. Mesmo o voto não sendo obrigatório, o francês ele faz questão de votar. Ele quer votar ou em quem ele quer, ou ele faz questão de votar no outro para tirar quem ele não quer. Então é esse fenômeno que a gente vai... Você conhece, né, Sheila? A gente conhece um povo assim. Se conhece, sim. Né? Mas qualquer semelhança é mera coincidência. Vejam como... Mas com a diferença que é obrigatório pra gente. Qual foi a nossa abstenção em 2018? Deve ter sido parecida com essa. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, foi uma abstenção altíssima. E você sabe que a preocupação de manhã, ontem, Megali, foi grande, porque estava todo mundo tomando sol mesmo. Até meio-dia, só 25% dos eleitores tinha votado. Aí todo mundo começou, as TVs, as rádios, porque assim, você não pode dar resultado eleitoral, mas você pode dar o balanço de quem votou. E daí todo mundo saiu correndo depois do almoço para votar. Porque numa eleição polarizada como essa, né? Não digo polarizada, mas disputada, a gente vê quase que é polarizada, viu? Porque o Mélenchon já chegou, chegando, vai ser uma grande oposição, vai ser uma grande voz, aí seja para Macron ou seja Le Pen no poder. Veja só, na França o voto não é obrigatório, abstenção de 26%, no Brasil ele é. Em 2018 a abstenção foi de 20%, veja como não há necessidade de você obrigar a população a votar. Se a população realmente se engajar na disputa política, ela irá querer participar. E quem não quiser participar, que não participe. É uma excrescência, eu sou contra o voto obrigatório. Claro, mas claro. Eu sou contra, eu acho que isso é uma questão, os políticos que nos conquistem, sabe? Exato. Claro. Obrigar o cara a votar... O interesse é só deles, né? Exatamente. O interesse é só deles, é um ativo que eles têm para trabalhar. Eu acho até que eles seriam até melhores e mais eficientes se o voto não fosse obrigatório. Eu não tenho dúvida disso, mas mesmo que não fossem, é uma questão de princípio, né? Uma questão de você deixar o cidadão escolher o que ele quer ou não quer fazer.